Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. O nível de desespero emocional que uma criança tem que estar para ela começar a mentir e achar que essa é a única solução. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu me mudei para os Estados Unidos. Eu não falava inglês. Aí, nos primeiros meses, eles colocaram a gente numa escola para imigrantes. Aí lá tinha vários idiomas, mas não tinha ninguém que falasse português. Então, eu não sabia falar nada, né? Nada. Me ajuda, professora, professor, nada. Estava lá num país que eu não conhecia. As pessoas falavam comigo o tempo inteiro, eu não entendia nada, eu não sabia responder. Aí, no primeiro dia de escola, eu tinha que fazer xixi. Olha a história do xixi. Será que é isso? Vamos descobrir. Olha a história aí. do xixi, gente. Aí eu não sabia pedir pra ninguém. E ninguém tinha me explicado nada, ninguém falou que não ia ter ninguém, então fiquei quieta. Aí passaram uns minutos. Eu tendo que fazer xixi. Eu tinha que fazer xixi. Aí passou 1 hora, eu segurando xixi. Aí a gente foi fazer uma atividade em grupo lá fora, eu segurando xixi. Desesperada, desesperada, desesperada. E eu lembro que eu segurei o xixi tanto tempo, eu não sei quanto tempo eu segurei o xixi pra isso acontecer. A gente estava numa atividade lá fora, as crianças de mãos dadas, num círculo. E eu lembro a cena que o meu xixi, eu me mijei, só que ele estava com tanta força, tanta pressão, que ele atravessou a calça jeans que eu estava usando e ele se projetou 1,5 metro na minha frente. Foi. Foi. E todo mundo... Porque é óbvio, né? Mas ninguém entendeu. Tipo, como é possível projetar... Uma menina projetar 1,5 metro de xixi? Aí eu comecei a fazer xixi lá na frente de todo mundo, morrendo de vergonha. Aí olha o que minha cabeça fez. Vamos entrar na cabeça de uma criança. Ninguém me explicou nada. Não tinha um adulto. Não tinha como eu me comunicar. Não tinha como eu pedir ajuda. Eu não sabia o que estava acontecendo. Vergonha, 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 vergonha. Quando eu entrei na sala de aula, meu cérebro fez um negócio. Reescreveu a história para que eu não sentisse vergonha. As crianças olhassem para mim e eu... Você acredita? Tava lavando minhas mãos lá no banheiro, me molhei toda. A criança viu que eu fiz xixi. Eu fiz na frente dela. Mas eu sentia tanta vergonha e não sabia para quem pedir ajuda, que na minha cabeça infantiloide, se eu só fingisse que a realidade era diferente, tava tudo certo. Então eu passei aquela semana inteira falando para as pessoas, você acredita, gente? Aquele dia eu lavei minhas mãos e me molhei. E todo mundo tipo... Com aquela cara de dó de mim, sabe? E eu não sabia para quem pedir ajuda. Aí a professora veio, pegou minha mão, e ela não falava português, mas ela apontou, ela falava espanhol, ela apontou pro banheiro, ela falou, banho, banho. Né? Você deu para sacar o desespero de uma criança Sim. que não tem para quem pedir ajuda? Então ela tem que lidar com a vergonha de algum jeito. Inventou uma mentira. Ela inventou uma mentira. Narcisista, ele tem a idade emocional de uma criança. Ele tem as atitudes, a visão de mundo, os mecanismos de defesa de uma criança. Ele é tão infantiloide porque ele é uma criança. Em algum lugar da infância dele, ele estava sentindo tanta vergonha e não tinha um adulto para ajudar. E aquilo era tão rotineiro e tão comum que o único mecanismo que ele tinha de defesa era simplesmente fingir outra coisa, né, gente? Então ele começa numa idade muito cedo, onde a criança mistura mesmo o que é real e o que não é, Sim. né? Ele começa a mentir, Sim. só para não ter que reconhecer aquela realidade. Todo mundo conheceu uma criança assim da escola que mentia Isso. deliberadamente Sim. e todo mundo sabia Isso. que ele estava Sim. mentindo. Isso. Teve uma menina que estudou com a minha turma, tal, que a gente se formou todo mundo junto. E ela falava umas coisas que a gente sabia que não era. Sim. Sabe? E, assim, todo mundo tinha esse olhar de pena mesmo pra ela. Porque eram... alguns colegas da sala já tinham ido na casa dela. E ela teimava em falar coisas sobre a casa dela que a gente sabia que não era. Porque já tinham ido lá e visto. E assim, tava tudo bem não ser aquilo. Não era nem... E não era nem pra, tipo assim, financeiro pra mais ou pra menos. Ela só mentia coisas assim, tipo... não, porque meu quarto é rosa. É mentira que não faz nenhum faz sentido. sentido. Isso. É qualquer mentira. Nem o narcisista sabe porque tá mentindo mais. Eu lembro uma vez, isso foi tão marcante pra gente, uma professora nossa tava contando, era em Sorocaba isso, e a nossa professora tava contando que tinha vindo pra São Paulo na estreia de uma peça naquele final de semana. Ela tava comentando, gente, eu fui numa peça no final de semana, não. Era uma estreia de uma peça e ela tava muito empolgada, ela era toda cantora, artista, tal, então ela tava feliz contando pra gente, sabe? E essa menina tinha ido ao banheiro na hora. E ela perdeu a parte de fui a uma estreia. Ela perdeu essa informação.
Quando ela voltou do banheiro, a professora tava já empolgada contando. Aí ela falou, eu sei, eu vi já essa peça. E aí, nem a professora teve coragem de dizer, tipo, você não viu, gata. A estreia, fui na estreia. Você não viu. Entendeu? Foi agora, foi ontem. E você consegue sentir essa dó que você sente de alguém fazer isso? Porque é tão esquisito. E você não entende porque... E dá uma certa dó, que você vê que a pessoa tá lá. E ela tá acreditando. E o que acontece com o narcisista? Como ele começa a mentir muito cedo, ele nunca desenvolve a capacidade de lidar com a realidade. Não tem outra capacidade. Então, o cérebro dele mente mesmo que ele não precise. Então, em que situação? Ele tá lá no seu dia a dia, brotou uma situação que gera vergonha, já começa a mentir. Brotou uma situação que gera culpa, começa a sentir. Como ele tá se sentindo, muitas vezes, né, ele se sente abandonado, porque, por exemplo, eu falei que tem 2 formas de formar um narcisista, né, através do abuso e não dando limite. Mas esse não dar limite também é não dar amor, tá? Sim, total. Entendeu? Então, tipo assim, os pais, muitas vezes pais milionários, a criança tem as melhores babás, ela tem tudo, ela só não tem os pais. Sim. Né? Sim. Então, essa criança, ela começa, tipo, toda vez que ela sente vergonha, ela começa a mentir. E tudo bem na cabeça dela de criança, aquilo não é tão sério. Mas aí o narcisista, ele fica preso nessa idade emocional. É isso que trauma é. Trauma é você ficar preso na idade emocional onde aconteceu o trauma. E você age daquele jeito. Quando qualquer outra coisa parecida com trauma começa a acontecer. Então, o narcisista, toda vez que ele sente vergonha, e uma coisa que as pessoas não entendem, narcisista, ao contrário de psicopata, sente todas as emoções. Vergonha, culpa, remorso. É que eles têm um mecanismo de defesa da mentira. Como é que acontece pro narcisista? Ele sente tudo, então ele fez alguma coisa aqui com você, ele sabe que ele tá errado. Começa a brotar vergonha. Como o mecanismo de defesa da mentira é tão automatizado, assim que ele percebe a vergonha, ai meu Deus, eu fiz um negócio que eu não deveria ter feito com ela. Aí a mentira já começa. Mas espera aí. Ela também não tinha que ter feito não sei o quê, não sei o quê. Então, na verdade, isso é culpa dela. É isso aí, isso é culpa dela. Viu? É sua culpa, é sua culpa. Então, o narcisista, ao contrário do psicopata, ele sente todas as emoções. Mas ele sente tudo com ele, né? Com ele. Ele não externaliza. Quando ele externaliza, ele já mentiu para si mesmo a respeito do que aconteceu, ele já arranjou uma forma de te culpar e ele só vai externalizar o que ele quer que você sinta, que é o medo, a vergonha, o terror. Né? Então, como que ele não externaliza? Porque ele mente dentro da própria cabeça para justificar como ele não é responsável e você é. Nossa. Sim. Tanto que tem pesquisa que mostra que muitos narcisistas vão desenvolver demência. Porque eles não têm contato com a realidade. E começa a perder real contato com a realidade. Aí você olha os canais de narcisistas diagnosticados, né? O Sam Vaknin, Mental Illness, A Narcissist Explains, o Raw Motivations, a Kanika Batra. São todos narcisistas diagnosticados que colocam canais de YouTube e falam sobre isso, né? Desculpa. Imagina. Quando a pessoa... Por exemplo, esses canais são de pessoas diagnosticadas que têm a consciência e, enfim, estão ali postando até para ajudar e tal. Essas pessoas, elas conseguem, de alguma forma, procurar ajuda, fazer uma terapia? Conseguem controlar, melhorar? Não sei. Como é que funciona isso? Dá pra curar até? Não, curar não dá. Curar não dá. Desses caras, 2 deles estão fazendo terapia e um deles está desenvolvendo um método para tratar o narcisismo, que chama-se Cold Therapy. Não está validado por ninguém ainda. E o cara é narcisista, que está criando esse método, Ele tá? tá se testando os tratamentos pra... Ele tá testando com os narcisistas que entram em contato com ele. Então, ele é um dos primeiros narcisistas. Ele é o primeiro, eu acho, da internet. Que é uma coisa curiosa, porque ele tá fazendo pra ajudar as pessoas, mas ele tá fazendo por ele. É óbvio. Porque ele é um narcisista. Exato, Então, assim, o que você pode e não pode esperar quando você tá lidando com transtorno de personalidade narcisista, tá? Antes do transtorno de personalidade, traço narcisista, a pessoa pode melhorar consideravelmente. Tá. Ela nunca vai deixar de ser mais focada nela do que em você. Mas vai diminuir o narcisismo, as atitudes não empáticas dela, se ela fizer esforço e se valer a pena para você o relacionamento, a ponto de você conseguir lidar com essa pessoa, sabendo que ela vai ser sempre um pouco mais autocentrada, tá? Tá curtindo? Curte aí e entra no nosso link que tá aqui na descrição